Patrocínio Sebrae Amazonas. Olá, começa agora mais uma edição do Amazônia Empreendedora, o programa que fala de empreendedorismo na região mais verde do país. E lembrando que você que nos assiste, eu faço convite agora, vai lá no Facebook e curte a nossa fanpage, facebook.com/Amazônia Empreendedora. Lá você pode dar dicas e sugestões, e se conhece alguém que é empreendedor e que gostaria de contar a história aqui no Amazônia Empreendedora, é só falar com a nossa produção. E nesta edição você vai saber que ser competitiva no mercado há mais de 50 anos é a lição de uma agência de turismo amazonense que nos apresenta agora o espírito empreendedor de uma família que trabalha com visitantes e executivos que saem da nossa capital. O que é mais interessante é que a mesma surgiu antes da Zona Franca de Manaus. E você é o nosso convidado, hein? Fica com a gente. Venha aprender a empreender na Amazônia. Manaus vivia um momento de definição para um novo ciclo econômico na década de 60 do século passado, quando o velho Hotel Amazonas era cartão postal da capital. A cidade flutuante fazia parte do cenário às margens do Rio Negro, bem no centro, e os velhos aviões Catalina pousavam onde hoje fica a Feira da Panair, na Zona Sul. Foi nesse contexto que o empresário Manuel Góes Barros encontrou oportunidade para criar a Amazon Explorer, uma agência de turismo que já dura meio século. O filho do fundador, Eury Barros, tem na memória como foram dados os primeiros passos. Realmente ele tinha um sonho e ele era muito determinado, né? Meu pai trabalhava com o que ele gostava. E mostrar as belezas do Amazonas, nossos rios, nossos monumentos para os turistas que vinham a Manaus, sem dúvida era o que ele mais gostava de fazer. Então eu penso que isso foi determinante, a vontade de fazer, a vontade de ter uma empresa trabalhando com turismo que pudesse dar essa oportunidade aos nossos visitantes. Esse empreendimento de 50 anos que começou na metade dos anos 60 do século passado tem muito da sua trajetória estampada aqui nessa parede. Eury, o que a gente pode destacar de importante ao longo dessa história? Sem dúvida. Primeiro, a saudação do governador Arthur Reis em 65, né, pela fundação da Amazon Explorers. Interessante porque naquela época também você recebia pequenos grupos, casais, pequenas famílias. E aí, no jornal, a matéria de 22 turistas norte-americanos chegando a Manaus, né? E hoje a gente recebe um transatlântico com 2.000, 3.000 pessoas de uma só vez. Com certeza. A Amazon Explorer já recepcionou em Manaus transatlântico, aliás, 3 transatlânticos ao mesmo tempo, com 3.000 passageiros, em média 3.000 passageiros. Aqui nós temos uma carta bem interessante, porque a Zona Franca de Manaus é fundada 2 anos depois da Amazon, né? E aqui nós temos uma carta onde a Zona Franca, a superintendência nos envia material de divulgação do trabalho da Zona Franca. Matérias nos jornais americanos, em São Francisco, em Nova York, onde destaca o trabalho que meu pai realizava como guia de turista, porque na época ele, como diretor da Amazon Explorers, nada mais fazia do que receber turistas e mostrar as belezas do Amazonas. Agora um detalhe importante, nós temos neste recorte aqui, que é datado do dia 10 de junho de 1965, publicado no jornal Diário da Tarde, que saía verdadeiramente à tarde. Era um jornal vespertino em Manaus e que era do grupo Asher Pinto, fundada em Manaus, a Amazon Explorers
para difundir o turismo. Portanto, a imprensa, logicamente, apoiando o empreendimento e dando voz a essa abertura para quem ia fazer o receptivo. Sem dúvida. Então, a Amazon Explorers teve todo o seu início voltado para o receptivo de turistas em Manaus. As rotas das riquezas dos monumentos históricos, como o Teatro Amazonas e o Mercado Adolfo Lisboa, e a Natural, com 8 passeios que trilham rotas na selva, passeios de barco e o Encontro das Águas, onde o turista pode conhecer a diferença entre as águas do Negro e Solimões, além de registrar belas fotos num cenário inigualável. Euri lembra que o fundador gostava de mergulhar bem no encontro das águas e até declamar poesia. Meu pai, ele fazia questão de ser o guia no barco. Ele pegava o microfone para falar com as pessoas. Aliás, lembro bem que naquela época não era microfone. A gente usava megafone, porque não tinha essas facilidades. E lembro que no Encontro das Águas era uma marca que ele declamava poesia sobre o Encontro das Águas, ele nadar no Encontro das Águas. Então, assim, tudo ele fazia realmente com muito gosto. Nesta empresa de caráter familiar, Euri carrega a evolução das agências de viagem e também do mercado local. Se hoje muita gente apronta as malas para conhecer o resto do Brasil e o exterior, ele não esquece quando o turismo de compras arrastava multidões para Manaus na febre da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus, sem dúvida, impulsionou o turismo, principalmente de brasileiros, lógico, que vinham em busca de novidades, né? Lembro muito bem de 3 momentos, que era o momento do toca-fita Roadstar, depois do videocassete e, por último, do DVD. Manaus, nos finais de semana, principalmente, lotava de turistas compristas e, lógico, ao mesmo tempo, queriam também conhecer as belezas da nossa cidade. Agora, em tempos de modernidade, a relação dele com os 40 colaboradores é feita de maneira transparente, sem divisões. A sala da presidência é também a sala de reuniões com os gerentes financeiro e de negócio. Neste ambiente, os colaboradores ficam linkados o dia inteiro com os clientes do Polo Industrial de Manaus. E bem ao lado, os gerentes cuidam da parte financeira e de contato. Tudo muito prático. Mesmo diante do cenário de crise, a agência domina 80% da temporada de transatlânticos, que começa no mês de novembro, com 17 navios, e vai até maio do ano que vem. Seguindo a tradição familiar, Euri prepara agora o filho Lucas Barros, um jovem de pouco mais de 20 anos que fala fluentemente o inglês e o espanhol. O futuro da agência está nas mãos deste novo empreendedor. Gostoso de você chegar a 50 anos é você perceber e ter esse sentimento de que tem uma geração nova chegando. Meu pai me deu oportunidade de trabalho, de conhecimento desse mundo maravilhoso de viagens que a gente tem hoje. Então eu hoje me sinto muito gratificado em saber que ao meu lado tem meu filho, que tem as escolhas dele. Ele não está aqui porque eu impus, mas porque ele vivencia e porque ele gosta disso. E tenho certeza absoluta que vai tocar isso aqui da melhor maneira possível. Eu tenho a consciência que meu avô começou esse negócio, mas eu tenho certeza também que sem ele essa empresa não seria o que ela é hoje, né? Meu pai, ele transformou essa empresa. Eu vendo alguns relatos e vendo o tamanho que a empresa começou e hoje eu vendo o que é a Amazon Explorers, eu tenho certeza que ele foi peça fundamental para a gente chegar onde a gente está chegando. A Amazônia Empreendedora vai para um breve intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouco você vai ver que mesmo com toda a modernidade e o avanço da internet, as agências de viagem se mantêm vivas no mercado. Eu te espero, até lá! Patrocínio Sebrae Amazonas.